Voltamos. Nossos convidados de hoje é a Vera Lúcia Storani Pinto e o José Laurindo Pinto. Eles são professores de teologia e são conferencistas especializados na área de família. Terminamos o primeiro bloco, Laurindo falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho a família de vocês. E a gente tem visto muitas pessoas no mundo falando bem e vivendo muito feio. E eu tenho uma certa aproximação na vida de vocês, eu sei o quanto vocês preservam aquilo que vocês falam, vocês vivem aquilo que vocês falam, né? Como é que vocês lidam com o conflito interno que vocês têm hoje? Porque todo mundo tem problema, né, Vera? Não existe assim, olha, eu não tenho problema, não existe. O importante é, talvez o que faz a diferença é se você resolve e aprende no problema ou se você, que nem a Vera disse, vai empurrando com a barriga. Como é que vocês resolvem os conflitos dentro da família de vocês? Felizmente, por causa da estrutura, os conflitos eles são poucos. Primeiro, a gente procura trabalhar cada um deles. Nós não esperamos acumular 3, 4 para resolver. A cada um de determinadas situações, a gente procura resolver imediatamente. Então, a gente não deixa acumular dificuldades e problemas. Dificuldades nós temos, né? Todos nós, família, temos aquelas situações corriqueiras, normais. Às vezes aparecem algumas um pouco mais ampliada, mas nós tentamos e resolvemos, né? Aplicamos isso e temos ensinado nossos filhos a resolver o problema no momento, não fugir dele. Que é uma coisa muito séria é as pessoas tentar fugir, se esconder do problema. E isso vai agravando e vai separando e distanciando cada vez mais. Como a minha esposa disse, um ponto principal é o perdão. Quando eu erro com meus filhos, eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade chegar a eles e dizer assim, olha, eu errei com vocês nisso ou com você nisso, portanto, eu peço perdão. Eu já tive a oportunidade de pedir perdão aos meus filhos publicamente com um número de mais de 600 pessoas. Pedir perdão a eles, publicamente. Isso não diminuiu a minha autoridade, não diminuiu o respeito dele para com a minha pessoa e nem a minha para com a deles. Pelo contrário, foi um momento assim de coragem, né? Mas isso foi Deus quem deu, nós estamos falando dentro dessa linha, e isso nos aproximou muito e foi uma experiência muito interessante essa, que alguns casais que estavam dentro desse grupo tinham essas dificuldades, mas não tinham coragem de pedir perdão porque achavam que isso ia diminuir a responsabilidade ou até o relacionamento. É pelo contrário. E isso vem aumentar muito mais. Então, os conflitos em casa, nós resolvemos na sequência. Não deixa para amanhã, a gente, olha, aconteceu isso, você falou isso, meu filho, ou minha filha, ou meu genro, que isso não caiu bem, isso me feriu, isso me machucou, me magoou. Bom, se eu magoei, não era essa a intenção, vamos pedir perdão, a gente acerta nesse momento, né? E se eu falo alguma coisa com eles também, que eles se ofendem, eles têm a mesma liberdade, a gente cultivou isso desde criança. Agora, como é que você vê, Vera, olhando para os seus filhos, olhando agora para netos, você vê esse conceito verdadeiro de família que você tem, esse legado de família que você tem deixado para a tua família? Como é que você, com coração de mãe, você vê isso, te enche de orgulho, porque você vê que eles estão trilhando o caminho que vocês trilharam? Como é que teu coração vê olhando isso para dentro da tua família? Quando a gente disciplinava, né, eles eram crianças e a gente andava disciplinando, e criança, adolescente acha ruim, né? E a gente dizia assim, olha, vocês vão fazer melhor, vocês vão ser mais duros ainda, né? E é interessante que hoje a gente vê isso na família deles, né? Nós estamos, por exemplo, com um neto de 13 anos, e aí ontem a gente conversava sobre isso, a firmeza, né? O caráter, a gente consegue observar, né? O quanto ele é sério com as coisas dele, o quanto ele é preocupado com os pais, né? E outro dia ele foi para só um exemplo, né? Outro dia ele foi para um passeio no Hopi Hari e foi com a escola. E quando ele voltou, ele dormiu lá em casa, a gente foi conversar, e aí, como é que foi? Ele ficou espantado, assim, ele parou de tomar o café dele e disse, vó, tá difícil sair sem pai e sem mãe.
né? Então, a gente vê o que ficou, né? O que eles têm, o que passamos para os filhos e o que eles têm feito com os filhos deles, porque que são os nossos netos, porque seria o contrário hoje. Na sociedade em geral seria o contrário. Ai, que legal, vou sair sem o pai, sem a mãe, né? Vou fazer alguma coisa diferente. Ele já não, vó, difícil sair sem pai e sem mãe. Pelas situações que ele viu ali e que ele se sentiu na hora assim, desprotegido. Ah, se meu pai e se minha mãe estivessem aqui, eles poderiam me proteger nessa hora. Então, a gente conversou muito sobre isso, né? E nós nos sentimos como avós realizados. Como pais realizados, né? Mas como avós realizados, assim, de ver a resposta deles, né? A resposta deles para o mundo. Se você me dá licença, Luciana, eu gosto de sempre citar uma frase que os nossos filhos, eles aprendem muito pouco do que nós ensinamos. Mas eles aprendem tudo que nos vê fazer. E aumentando isso, eu digo sempre, o exemplo não é o melhor método de ensino. A gente dá uma paradinha para respirar, né? Aí a gente dá a resposta. É o único. Então, você quer ter um filho que não minta? Você não pode mentir, porque isso não procede do caráter de uma pessoa. De repente toca o telefone e seu filho atende. Aí você diz assim, fala para a pessoa que eu não estou. Você acabou de dizer para não mentir, a sua ação é de mentira. Como é que fica esse padrão? Como é que fica a cabeça desse filho? Meu pai ensina uma coisa, mas vive outra. Então, o viver esta verdade, então o viver aquilo que você ensina, eu acho que não tem preço que vai pagar isso. Essa experiência tem sido para nós grandiosa. E isso tem testificado o nosso trabalho, o nosso desenvolver. E como a própria esposa disse, que nós não damos conta de agenda do que nos procuram dentro dessa linha. E a gente não fala coisas extraordinárias. Nós falamos das coisas simples. E nós somos simples. Agora, e a simplicidade está como uma regra de ensino. Falando agora para os nossos telespectadores, a gente tem visto no tempo de reflexão famílias, pessoas tristes, famílias destruídas, pessoas cansadas de tentar, talvez em métodos errados, mas com o coração voltado a acertar, buscar consertos. Pela experiência de 20 anos de vocês, quer dizer, há jeito nas famílias hoje em dia, independente do grau de dificuldade, de canseira que há entre as pessoas individualmente, ainda há tempo de resgatar a essência da família, independente daquilo que a família tem vivido? Essa pergunta é para a Vera e para o Laurindo. Só precisa haver disposição. A pessoa precisa entender em que ponto ela está, o que ela precisa regredir, porque às vezes precisa regredir para acertar lá atrás, né? E depois tomar a linha de frente, mas e precisa disposição. E que às vezes nós já deparamos com um casal assim uma vez, né? Não quero mexer nisso. Eu sei que eu tenho problema, mas eu não quero, não estou disposto a mexer nisso. Então você encontra isso também. Mas não, a maioria não, eu estou disposto. Então precisa haver o quê? Essa conscientização de tudo isso que a gente está falando, de que errou, de que precisa acertar, de que precisa pedir perdão, e a disposição de caminhar com uma direção agora, né? O que eu vejo também é que muitas vezes as pessoas elas não têm a disposição de renunciar a algumas coisas. No casamento, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Eu venho de uma família diferente da dela. Então nós temos que renunciar a algumas coisas para que haja um encaixe entre nós. Então abrir mão de algumas coisas em detrimento a outra, isso muitas vezes torna-se custoso. Porque as pessoas vê só o momento que ela acha que é uma perda. Mas a verdade é ganho. Porque é ganho duplo.
Ela perde uma situação, mas ganha duas lá na frente. Então, quando tem essa conscientização de abrir mão, o regredir aqui, no sentido de reciclar, no sentido de refletir. Então, o tempo de reflexão tem essa característica, essa oportunidade de voltar para si com o outro, né? E o eu aí vai ficar num estágio um pouco mais trabalhado. Tá bom, meu tempo infelizmente é curto, seria uma honra poder estar estendendo esse programa, mas a televisão nós temos apenas meia hora. Queria agradecer, Vera, mais uma vez pela tua presença, agradecer o Laurindo por estar aqui também conosco mais uma vez. Se assim eles desejarem, eu sou a pessoa que sempre estou no pé dos dois para que eles possam estar cada vez mais próximos do tempo de reflexão, porque nosso compromisso no TR é com família, não é com pessoas individuais, nós acreditamos também em família. Sempre digo para você, telespectador, que se você quiser entender por que existe o TR, você olha para a minha família. Nós tivemos transformação na minha casa, nós tivemos restituição de tudo que nós perdemos, porque nós entendemos o conceito de famílias e demos espaço para Deus atuar dentro das nossas casas. Então a gente vai conversando com o Laurino, conversando com a Vera, a gente vai criando entendimento como é que a gente pode estar trazendo os dois mais próximos no tempo de reflexão. Se você quiser conhecer mais do Laurindo e da Vera, você manda um e-mail para o luciano@tempodereflexão.com, pode acessar também o nosso site, fale conosco, que as mensagens que nós recebemos de vocês nós vamos transmitir para o Laurindo e para a Vera, que certamente eles vão estar respondendo para vocês. Obrigado mais uma vez pelo prestígio, que Deus continue dando ânimo e abençoando vocês e a família de vocês. Nós que agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, e fica aí ao telespectador, aqueles que interessem, né? Se há interesse, um desafio a visitar o Tempo de Reflexão. Com certeza vai aumentar no seu currículo coisas boas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado você, telespectador, por estar conosco em mais um programa Tempo de Reflexão. Fica o convite, mais uma vez, vocês estarem conosco todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, no Hotel Serra Jundiaí, momento onde nós possamos compartilhar experiências e poder aprender um pouco mais das coisas do Reino de Deus. Muito obrigado pelo teu prestígio, eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Thank you.